Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o primeiro domingo do tempo da Quaresma. O evangelho que vamos meditar encontra-se em Lucas 4, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e, no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e eu posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará a seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e queridos irmãos, estamos iniciando a nossa preparação para a Páscoa. No tempo da Quaresma, nos 40 dias de Quaresma, precisamente, nós temos 5 domingos, chamados Domingos da Quaresma. E no primeiro domingo, iniciando a nossa caminhada quaresmal, a liturgia traz o tema das tentações de Jesus. 3 tentações. Jesus foi tentado e, consequentemente, as tentações de Jesus são também, muitas das vezes, as nossas tentações. 3 áreas Jesus foi tentado. Primeiro, para compreender bem esse evangelho, necessária se faz uma retrospectiva, uma busca. O contexto que o evangelho de hoje foi narrado trouxe para nós algumas inquietações. Primeira, Jesus cheio do Espírito Santo. O texto é bem preciso, bem oportuno. Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto era guiado pelo Espírito. Então aqui estamos no contexto do batismo. Jesus é batizado no Rio Jordão, conforme já ouvimos outro momento, quando lá, na hora que ele foi batizado, ouviu-se uma voz. Quando ele sai da água, ouviu-se uma voz: Tu és o meu filho amado. Escutai o que ele diz. E o evangelista Lucas procura trazer os traços, evidenciar o momento em que Jesus foi batizado. Ele volta do Jordão cheio do Espírito Santo, e o texto faz questão de enfatizar, de precisar, que cheio do Espírito Santo, Jesus volta do Jordão. E estando agora no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Então, para compreender bem essa mensagem, é bom e é salutar que busquemos, pois,
a compreensão daquilo que está dizendo. Jesus está cheio do Espírito Santo. Logo depois do seu batismo, ele volta do Jordão e já agora no deserto, Jesus guiado pelo Espírito. Mas mesmo guiado pelo Espírito, no deserto, Jesus tentado por Satanás, Jesus tentado pelo diabo, ele vai, justamente o diabo vai em Jesus tentar, sobretudo naquilo que ele está mais precisando. Jesus está com fome, 40 dias já em jejum. E o diabo, sabendo da necessidade mais elementar a qual Jesus estava passando, ele vai justamente e o tenta naquilo que ele mais estava precisando, de pão, de alimento. E aí diz, se tu transformares essa pedra em pão, se você é filho de Deus, transforma. A condição que coloca. Então, para o diabo, Jesus só seria filho de Deus se transformasse pedra em pão. Ou seja, poder para isso ele tinha. Jesus tinha poder sim de transformar a pedra em pão. Mas se Jesus assim procedesse, ele não estaria obediente a Deus, mas estaria subserviente ao diabo. E Jesus, quando ouve essa palavra, mesmo estando necessitado de pão e podendo transformar pedra em pão, Jesus diz, a Escritura diz, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E assim o diabo não desiste de Jesus e vai para o poder. A segunda tentação de Jesus é o poder. A primeira, o pão, a carência, a necessidade física. Depois, a necessidade do poder. E Jesus vai, não, assim diz a Escritura, não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo, como não desiste daquilo que ele quer e almeja, ele vai para uma terceira tentação. E vai, mais uma vez, tentar Jesus, para que Jesus se prostre diante de si, diante do seu poder maléfico do diabo. E Jesus, mais uma vez, recorrendo à Sagrada Escritura, diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Vai para longe, Satanás. E depois de todas as tentações, no versículo 13 precisamente, o último versículo deste evangelho, o texto faz questão de lembrar que o diabo foi embora para voltar no tempo oportuno. Assim, amados e queridos irmãos, o diabo não desiste de tentar a Jesus e, consequentemente, o diabo não desiste de nos tentar. Mas vimos no Evangelho, Jesus é tentado, mas encontra na palavra de Deus a força para não ser vencido. E nós? Às vezes, quando somos tentados, qual justificativa ou qual antídoto nós temos para não ser vencido? Jesus foi a palavra. A base de Jesus, o ser cheio do Espírito Santo, o fez ser vencedor diante das tentações. Nós também somos tentados. E ao sermos tentados, o que recorreremos para não ser vencido? A experiência que nós temos com a palavra de Deus será sim a base, a força que teremos para não ser vencido diante das tentações. Logo, para não ser vencido nas tentações, o remédio chama-se ser amante da palavra de Deus. Ter o contato, não esporádico, mas o contato diário com a palavra de Deus. Pois é ela que deu a Jesus a força, pois é ela que deu a Jesus a graça
de ser vencedor. E também é ela que nos dará a força de não cair nas tentações. Que o Senhor nos envolva com a sua graça, que o Senhor nos envolva com a sua misericórdia e que assim como rezamos no Pai Nosso, livrai-nos das tentações, que o Senhor nos livre de todas as tentações. A tentação da desistência, a tentação de não lutar, de entregar, como diz a palavra, os pontos. Deus nos fez vencedor. Por isso, cada um de nós se coloque diante da misericórdia do Senhor, que Ele nos dará a sua força e a graça para também com Ele sermos vencedor. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.